Olá, ouvintes do canal Despertai. Estou aqui atendendo um convite do irmão Onildo para trazer uma breve mensagem, e é um privilégio fazer isto. Eu agradeço ao irmão pela oportunidade e quero apresentar brevemente uma mensagem baseada em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Em Romanos 8, 1 e 2 diz assim: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós notamos que o apóstolo Paulo inicia o versículo 1 dizendo assim: Agora, pois, nenhuma condenação há. Por que ele fala agora? O primeiro aspecto que nós podemos considerar nesse advérbio de tempo que ele usa é que Deus, olhando para os filhos dos homens, conforme nós lemos em Salmo de número 14, versículos de 1 a 3, parafraseando esses versículos, nós entendemos que Deus olhou dos altos para os filhos dos homens para ver se alguém o buscava. E ele viu que todos estavam extraviados, não havia quem buscasse a Deus, não havia nenhum sequer. Deus sentiu a necessidade de tomar providências para salvar o homem. E a providência que ele tomou foi enviar o seu Filho único, o Senhor Jesus Cristo, para que pudesse realizar um ministério perfeito, uma obra completa, consumando-a na cruz. E com esta obra do Senhor na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho, dando oportunidade ao homem para ele reconciliar-se com Deus, oferecendo o homem uma oportunidade de arrependimento, de novo nascimento, e buscando a Deus na direção do Espírito Santo. Então, depois que a obra foi realizada, que o Senhor Jesus Cristo cumpriu todo o seu ministério, que ele foi assunto aos céus, estando à direita de Deus, Paulo pôde escrever e todos os mensageiros puderam e podem dizer: agora nenhuma condenação há. Um segundo aspecto que nós podemos aplicar neste agora, que o apóstolo Paulo usa, é que o homem, após ouvir a mensagem do Evangelho, reconhecendo os seus pecados e sabendo que esses pecados o condenam a um lugar distante de Deus na eternidade, afastado de Deus para todo sempre. Quando o homem reconhece isto e sente-se a necessidade de buscar a Deus, ele pode fazer por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, crendo nele. E nós lemos, por exemplo, em Romanos 5 e 1, o apóstolo Paulo dizendo que, sendo justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que nós somos reconciliados, que nós somos perdoados, aceitos, transformados em filhos de Deus. E daí podemos ter também a esperança, a convicção de que estamos no Senhor, fomos aceitos pelo Senhor e o nosso futuro eterno está garantido. Então ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, não é uma lei baseada em mandamentos, em ensinamentos do passado, mas é uma lei baseada no Espírito de vida. No momento em que nós cremos no Senhor, recebemos o Senhor, somos habitados pelo Espírito Santo, conforme diz Efésios 1 e 13. E conforme nós lemos também em Romanos
5 e versículo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sendo assim, o homem toma uma nova posição diante de Deus. Ele é movido pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que ele não peca, que ele não falhe, que ele não comete erro. Não, ainda estamos nessa carne, estamos sujeitos às influências do mundo, porém com o coração, a mente, o espírito voltados para Deus, para servi-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo neste mundo. É uma vida totalmente diferente. E isto acontece com base na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário e também com base em uma decisão sincera que a pessoa toma diante de Deus em receber o Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento, além dele ser controlado pelo Senhor, controlado pelo Espírito Santo do Senhor, ele também tem o desejo de atuar na obra do Senhor, ser um instrumento nas mãos de Deus, para que aquilo que o alcançou, que foi a mensagem do Evangelho, ele possa também levar a outros, e assim difundir o Evangelho para parentes, para amigos, para pessoas de um modo geral, para que outros também possam ouvir o Evangelho, entender esta mensagem e reconhecer o estado pecaminoso, o estado de perdido, separado de Deus, infelizmente vivendo nesse estado, nessa condição, e a pessoa partindo deste mundo para a eternidade, ele não terá a sua salvação, claro que não, a Bíblia é clara em dizer. Então, quando a pessoa reconhece isto, por meio da mensagem do Evangelho, ele acha a solução do seu terrível problema em Cristo. Cristo é a solução, porque Cristo foi a graça salvadora de Deus que manifestou ao mundo, manifestou a nós. Então, para encerrar nossa breve meditação, pense, meu prezado ouvinte, leia Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Leia Salmo de número 14, versículo 1 a 3. Leia Romanos capítulo 5 e versículo 1. E leia também Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 19, ou seja, 29, 30 e 31. E você vai observar que nestes textos e em muitos outros, nós temos a grande oportunidade de ser salvos, mediante a nossa fé. Diz lá que Deus não levou em conta o tempo da ignorância dos homens, mas Ele notifica a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele preparou um dia em que há de julgar com justiça o mundo, por meio de um varão que o destinou para isso, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, se nós sabemos que um dia o mundo vai ser julgado por Deus, antes que chegue esse dia, nós precisamos ouvir o Evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo, lembrando que uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos livres do julgamento, somos livres do juízo final, porque quem crê no Senhor Jesus Cristo já está salvo mediante a graça de Deus, certo? Que o Senhor, na sua graça, mediante a operação do seu Santo Espírito, possa estar falando ao seu coração e esta mensagem possa surtir um efeito genuíno, perfeito em sua vida. Que assim seja. Amém.